Amém. Você que veio para ouvir a palavra do Senhor, abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 5, nós vamos ler o versículo 11 ao 13. Êxodo 5, 11 ao 13. Diz assim: E de vós mesmos, tomai vós palhas de onde achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai a vossa obra, a tarefa de cada dia, quando havia palha. Amém? Igreja, hoje eu quero falar com vocês sobre várias situações que o inimigo prepara e que o inimigo projeta para te manter escravo no Egito. Ele não quer a tua libertação financeira, ele não quer a sua libertação física de uma doença, de uma dificuldade que você tem. Ele não quer que você seja liberto de um vício, e ele vai criar várias circunstâncias para te manter no Egito, para te manter aprisionado, para te manter escravo daquela situação. Aqui o povo estava sofrendo, Moisés estava começando um processo de libertação, começando a falar com o faraó conforme Deus ordenava a ele, e aqui a gente vê que o faraó ordenou que fosse tirada as palhas, porque as palhas eram trazidas para eles, para os escravos, que eram os judeus, e eles faziam os tijolos. Agora, faraó determinou que a palha fosse tirada, e que eles tinham que caçar a palha, dentro de todo o Egito, para fazer os tijolos, e a meta deles era a mesma. Ou seja, a palha estava aqui, vocês tinham que produzir 500 tijolos. Agora nós não mais trazemos as palhas para vocês, vocês têm que sair aí e achar as palhas e produzir no final do dia 500 tijolos. Igreja, por que muitas vezes nós, mesmo com tudo aquilo que o Senhor tem nos revelado nesses últimos dias, ainda nos mantemos presos em certas situações, ainda nos mantemos escravizados em certas circunstâncias? Eu quero ler mais 3 versículos com vocês, está no mesmo capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixar-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Igreja, um dos motivos que o inimigo nos mantém aprisionados e nos mantém escravizados e nos mantém naquele trabalho que nós não queremos estar, naquela situação que nós não queremos estar, mas ele mantém as pessoas ali, e pessoas de fora às vezes falam: isso não é para você, Deus tem o melhor para você, mas a pessoa ainda continua naquilo ali. É o que nós acabamos de ler: muitos não têm conhecimento do seu Deus, não sabe quem é. Estão até dentro da igreja, mas não sabe quem é. Vocês imaginam que se Faraó soubesse tudo o que ia acontecer, inclusive a morte do seu filho primogênito, ele não teria soltado o povo? Sim ou não? Teria, porque ele conheceu a força do seu Deus, a força do Deus de Israel. Mas como ele não conhecia, ele não libertou. Como nós muitas vezes não conhecemos a força do nosso Deus, não somos libertos.
Hoje eu estava lendo uma parte da Bíblia que eu leio diário lá, né, em Mateus, e eu passei por aquela passagem onde Jesus fala assim: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para este monte: sai daqui e se coloca a colar, e ele tem que obedecer, ele tem que sair. Igreja, o diabo, o inimigo, tem mantido nós presos, porque não conhecemos a força do nosso Deus. Ele quer te manter escravo, ele não quer que você prospere, ele não quer que você vença, ele não quer que você seja curado. Eu estava até conversando com o Maurício, ele estava me relatando algumas dificuldades dele, e aí eu sentei aqui, fiquei refletindo no que a gente estava conversando, e sabe o que Deus falou para mim, Maurício? Quando você começou o consórcio, lá em 2010, você teve pedra no rim, eu tive pedra no rim, nunca tive pedra no rim. Sabe por quê? E Deus usou o médico para falar comigo. O médico falou assim: você já teve isso? Eu falei: não. Ele falou: porque teus exames não deu nada, cara, como é que você fez uma pedra no rim? Ele falou: esses dias você está muito ansioso, você está muito pressionado. Eu falei: cara, eu abri uma empresa, eu sempre trabalhei para os outros, sempre recebi salário fixo, e eu estou com medo. Ele falou: cara, o teu medo é tanto, que gerou a pedra no rim. Calma, vai devagar, vai dar certo. Aí, Maurício, não contente, o que o Satanás fez? Foi lá na Simone, travou da coluna. Travou da coluna a ponto de não conseguir levantar e entrar no carro para ir para o hospital. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não quer te soltar. Ele quer te manter preso, ele quer te manter ali escravo naquilo que ele sabe que ele vai te controlar. A hora que eu cheguei diante do médico para ele me atender com a pedra no rim, ele falou assim para mim: você parece cansado. Eu falei: eu subi de escada. Ele falou: você não tem pedra no rim não. Você acha que quem tem pedra no rim não sobe escada de jeito nenhum? Eu falei: cara, eu quase chorei de dor lá embaixo. Ninguém me deu um remédio. Coloquei meu joelho no chão, orei até esse trem sair de mim. Então saiu. Eu falei: eu fui lá no banheiro, eu escutei um trem cair num vaso lá. Ele falou: então saiu. Eu falei: eu orei no chão daquela beneficência até o trem sair. Porque eu não aceito, Maurício. Eu não aceito isso na minha vida. Não aceito essa situação. O diabo, o inimigo, ele quer te manter preso. E ele vai fazer de tudo. E uma das coisas que ele faz, igreja, ele aumenta o teu trabalho, ele aumenta a tua pressão, para você achar que você precisa daquilo. E pela falta de conhecimento, você acaba ficando preso naquela situação. Vamos ler outra circunstância que ele trabalha. Capítulo 7, Êxodo capítulo 7, verso 11 ao 13. Faraó também chamou os sábios encantadores, os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com os encantamentos, porque cada um lançou a sua vara, tornando-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou a vara deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu, não os ouviu como o Senhor tinha dito. Deus fala para Moisés e Arão: vai lá, joga a vara diante deles, eu vou transformar a vara em uma serpente, e depois na hora que você pegar ela, ela vai se tornar em bastão de novo, em cajado, e ele vai se impressionar. Só que a hora que Arão joga, os encantadores do Egito, igreja, foram lá com as suas varas, jogaram as suas varas, e as suas varas também se transformaram em serpentes. Olha que coisa. Sabe o que eu vejo aqui, igreja? Eu quero tratar com vocês. O inimigo, ele usa o engano para te manter preso, porque ele enganou Faraó. Sim ou não? O que nós lemos no versículo 13?
o coração de Faraó se endureceu. A hora que ele viu que as varas dos encantadores, dos magos, também se tornaram em serpentes, ele endureceu o coração. Ele falou: peraí, então não é só o Deus de Israel que faz isso? Mesmo vendo o que aconteceu com as varas dos encantadores, igreja? Elas foram engolidas pela serpente de Arão. Mas o inimigo, ele trabalha com engano. Ele faz e ele consegue ludibriar, essa é a palavra, situações para te enganar, para você achar que você necessita daquilo, para você achar que aquilo é uma necessidade. Ele trabalha de tantas formas para te manter preso, para te manter cativo daquela situação. Ele faz até sinais, se for necessário. Vamos ler capítulo 8, verso 1 ao 7. Capítulo 8, versículo 1. Depois disse o Senhor a Moisés: entra em Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, e se ele recusar deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os termos, e o rio criará rãs, que subirão, virão à sua casa, o seu dormitório, sua cama, a casa dos seus servos, do seu povo, os fornos na amassadeira, e as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os servos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a mão com a sua vara sobre as correntes dos rios, os tanques, e faze subir as rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo. Os magos foram lá e conseguiram também atrair rãs com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre toda a terra do Egito. O diabo, ele tem condições de se transformar até em anjo de luz. Por quê? Porque ele era um anjo, sim ou não? Ele era um anjo o quê? Caído, mas é um anjo. Ele consegue fazer sinais. Ele consegue, eu gostei da palavra, vamos usar bastante ela, né? Ludibriar a situação de tal forma, com sinais, prodígios, que as pessoas podem ser enganadas. Eu vou dar um exemplo aqui, e as pessoas que são crentes mais antigas sabem. O diabo ora em línguas, sim ou não? Sim. O diabo, ele consegue revelar. A Bíblia fala que Paulo entrou e estava pregando numa cidade, e uma mulher que lia a mão começou a andar atrás dele e falar o quê? Verdadeiramente este homem é servo de Deus. Era verdade. Só que quem que estava usando a vida dela? O diabo. A Bíblia fala que durante 3 dias ela atormentou Paulo. No terceiro dia Paulo entendeu que aquilo era o diabo. O que ele fez? Espírito imundo, sai dessa, espírito de adivinhação, sai dessa mulher agora, em nome de Jesus. A Bíblia fala que imediatamente o demônio deixou a mulher. Ela adivinhou mais alguma coisa, igreja? Não. O que aconteceu com Paulo? Foi preso, apanhou, porque a mulher era a fonte de renda de algumas pessoas daquela cidade. Mas olha como o diabo consegue fazer sinais para te enganar e te manter preso na escravidão. E por que ele faz isso? Eu vou voltar lá no começo da pregação. Por falta de conhecimento nosso, de quem é nosso Deus. Porque se ele te deu, ele vai cumprir. Ah, mas o diabo vai deixar? Não, ele vai lutar. Ele não quer que você prospere. Ele não quer que você seja curada. Ele não quer que você vença.
Ele não quer que você alcance os propósitos. Ele vai lutar, ele vai pôr uma dor, ele vai pôr uma enfermidade, ele vai colocar uma batalha, ele vai te trazer prejuízos financeiros, ele vai fazer de tudo para te manter preso, mas aí vai da tua fé. Outra coisa que tem impedido muitas pessoas de saírem da escravidão do Egito, está lá no capítulo 8, verso 16 ao 18, capítulo 8, 16 ao 18, disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a sua vara, fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Feriram assim e fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a vara, feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens, no gado, todo o pó da terra se tornou em piolhos, e toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim, com os seus encantamentos, para produzirem piolhos, mas não puderam, não conseguiram. Até então tudo eles conseguiam, lembra? Tudo eles faziam. Agora eles não conseguiram. Não conseguiram transformar o pó da terra em piolho. Mas vamos continuar. E havia piolhos nos homens, no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é dedo de Deus. Os magos chegou lá e falou assim: ó, ferrou, é o homem mesmo. Nós não conseguimos fazer. Existe uma força maior, existe algo maior com eles do que com a gente, porque nós não conseguimos fazer. Mas aqui que eu quero tratar com vocês, igreja, na continuação. Porém, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Igreja, grave essa palavra: obstinação. Alguém conhece alguém obstinado? O bicho só erra, só está dando errado, só está andando para trás, mas ele continua. É obstinado. Ele está vendo que o Egito está indo para o buraco, a água se transformou em sangue, o pó da terra ficou piolho, subiu o rã. Igreja, às vezes vocês não entendem o tamanho disso. Por quê? Porque nós não temos o conhecimento necessário para entender o que estava passando aqui. Mas para eles, piolho, tudo que o piolho toca, torna imundo, torna inútil, não pode usar, não pode comer. Tudo que uma rã toca, eles não podem comer. Tanto é que Deus falou o quê? Se você não soltar, as rãs vão até na sua amassadeira, ou seja, onde vocês fazem pão. Aí que eles poderiam fazer pão, igreja? Sim ou não? Não. Os sacerdotes não poderiam ter piolhos de maneira nenhuma nas suas vestes. Às vezes nós estamos falando assim, e parece uma coisa, pirrã, piolho, mas gente, eles idolatravam. Existia uma deusa, eu não lembro o nome agora, que era uma rã. Então era um negócio muito grave. E Faraó está vendo todo o Egito padecendo, Faraó está vendo toda a sua plantação sendo devastada por gafanhotos, Faraó está vendo a sua água transformada em sangue, Faraó está vendo as suas coisas que eles santificavam, tudo amaldiçoado, vamos falar assim, porque aqueles animais estavam todos empesteando a terra do Egito, mas ele estava obstinado: eu não vou libertar, eu não vou fazer. E quantos crentes não são assim, igreja? Estão obstinados naquilo, não larga. Estou errando, está dando errado, faz anos que eu estou tentando e a coisa não muda.
E eu ouvi na igreja que se eu fizer assim vai dar certo. E na hora eu saí até com aquela vontade, com aquele desejo de uma mudança, de uma transformação, de fazer algo diferente. Mas aí durante a semana o diabo vem com a tua falta de conhecimento e trata em cima dela. O diabo vem com um engano e te engana e começa a arrancar aquilo do seu coração. O diabo vem e começa a mostrar alguns sinais, algumas maravilhas. E você fala, não vai dar certo, eu vou continuar do jeito que eu estou mesmo. E perde a oportunidade de mudança, perde a oportunidade de fazer algo diferente. Já contei meu testemunho aqui 1 milhão de vezes, igreja. Eu tinha meus 17 anos, eu trabalhava na JS Marela. Um dia eu entrei numa igreja, eu pus o meu joelho no chão e eu falei assim: se o Senhor me abençoar, se o Senhor mudar minha história, e se a Marela me contratar, o meu primeiro salário eu dou inteiro na igreja, e a partir daquele momento eu me torno um dizimista. Não estou brincando, 2 meses depois eu estava registrado. Peguei o meu primeiro salário, R$203, isso lá em abril de 1998. Cheguei na minha mãe e falei assim: mãe, está aqui ó, entrega na igreja. Mas é tudo teu salário. Eu falei: foi o que eu combinei. Combinado não é caro. Entrega todo o meu salário. Tá certo, meu filho, vou levar. E a partir de então, igreja, me tornei um dizimista fiel. Teve circunstâncias que eu errei, eu falhei, e eu não consegui dar o dízimo, existiram. Inclusive não foi uma vez ou duas assim, durante o ano não, foi um período, não foi um período longo, mas eu acredito que com 6 meses eu não consegui dar o dízimo. Mas Deus sabia o jeito que eu sentava no banco para ouvir a palavra. Eu fazia uma oferta alçada, mas não era meu dízimo. E eu toda vez que eu consagrava a minha oferta alçada, eu falava: Senhor, não é o meu dízimo, me perdoa, não é meu dízimo, mas eu vou dar, porque é combinado. Igreja, e a partir daquele momento, eu comecei a deixar tudo, e comecei a seguir o Evangelho, porque eu falei: não dá para mim continuar naquela estrada que eu estava. Aquela estrada que eu estava lá não vai me levar para lugar nenhum. Tem pessoas que é obstinada, está vendo que está indo para o buraco, está vendo que o negócio vai zangar, está vendo que o problema vai acontecer em algum momento, mas está indo, está entrando. Faraó ouviu dos magos: eles estão com Deus muito forte, nós não conseguimos fazer não. Mas a Bíblia fala que ele estava endurecido e não os ouvia. Como eu disse aqui, igreja, quantas vezes nós pregamos a palavra aqui, Deus fala com a pessoa, Deus usa as nossas vidas para falar com a pessoa até aqui toma uma decisão e fala: não, eu vou mudar. Mas 3, 4 dias depois, não tem firmeza a palavra, não tem, como que eu posso, alicerce. Aí é o primeiro vento que vem, a primeira tempestade, a primeira luta que dá, volta tudo para trás. Você acha que eu não tive luta quando eu abri o consórcio? Você acha que eu não tive dificuldades? Tive, muitas. Mas eu falei: Deus me trouxe aqui, é aqui, vamos embora. Eu larguei um salário de R$4.000, fixo, 4.000, eu ganhava 4.000 todo mês. Sabe para ganhar quanto? R$1.183, que era o seguro-desemprego, porque eu cheguei no patrão, pedi para ele fazer um acerto comigo, falei: até o consórcio conseguir me dar uma renda, eu preciso pelo menos de um salarinho. O seguro-desemprego vai me ajudar. Peguei meu acerto, que tem umas continhas, e sobrevivi com R$1.183 durante 5 meses. Só que a hora que acabou os 5 meses, igreja, o consórcio me sustentava, o consórcio me abençoou.
Foi luta? Foi. O vixe. O primeiro 1183 que eu fui pegar ainda para ajudar, a moça da lotérica contou o dinheiro errado, me deu R$50 a menos. Eu falei para ela, não moça, eu te dei certinho. Eu falei, não deu moça, eu estou na tua frente. Não, ó, faz o seguinte, eu vou te dar o telefone, você liga aqui 7 horas da noite, que é a hora que fecha o caixa, se sobrar, aí o meu patrão fala para você, você vem aqui buscar. Eu liguei 7 horas da noite, você acha que sobrou dinheiro no caixa, igreja? Ainda perdi 50 na primeira ainda. Eu falei, não, mas vai dar certo, as coisas vão acontecer. Abre comigo 8, 25, 28. Capítulo 8, verso 25 ao 28. Então chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse, ide, santificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias no deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor o nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que sacrifiquem ao Senhor o vosso Deus no deserto, somente que, indo, não vades longe, orai também por mim. O diabo muitas vezes ele fala assim, eu vou deixar você ir, mas dá a mão aqui, eu vou andar do teu lado, vou contigo. Então assim, vou deixar, mas eu estou contigo. O faraó falou assim, eu vou liberar vocês, mas vocês vão sacrificar aqui nas terras do Egito. Não vai andar 3 dias, vocês vão andar meio-dia aí, aqui dentro da província do Egito. Quando você viaja, não tem lá limite de município? Você vai até no limite de município e você sacrifica ali. Só que para o Egito, a vaca é o quê? Sagrada. Se eles matassem uma vaca para sacrificar para Deus, o que ia acontecer? Iam matar eles. Moisés falou, não, 3 dias de caminhada. Nós temos que sair daqui e andar 3 dias. Eu vou libertar então só os homens. Aí vocês oram por mim também. Não, todo mundo. Vão todos. Vai ficar ninguém. Vai ficar ninguém. Uma vez uma pessoa veio em mim e falou assim, pastor, recebi um convite para ir para Israel. Aí eu fui lá, vi e tal, para ir minha família inteira, fica X. Eu estou pensando em ir só eu, porque é mais barato, né? Depois outra vez vai a família inteira. Eu falei, ô irmão, o que você quer ouvir de mim? Eu queria uma opinião. Eu falei, se você continuar com essa tua ideia aí, nem você vai. Ô louco pastor, mas é mais barato, aí eu consigo ir. Eu falei, filho, os primeiros que não vai deixar você ir é a tua família. Os primeiros que vai lutar contra e orar contra é a tua família. Você está deixando os caras, irmão. Está deixando a minha esposa, está deixando os filhos. Mas fica caro. Eu falei, filho, mas você já tem que fazer a conta tudo. Se não for pai um, não vai ninguém. Eu sempre aprendi assim com a minha mãe e com o meu pai. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Resumindo, ele foi lá, fechou a viagem só para ele. Ele foi? Não foi. Não foi. E não é maldição minha não. É maldição da família dele. Falei, eles é o primeiro que vão orar contra, rapaz. Você é louco? Leva todo mundo vai fazer um esforço, todo mundo vai economizar, todo mundo vai se organizar para vocês ir. Agora só você, o nego vai falar, o problema é dele, ele não vai sozinho, se vira. Igreja, o inimigo, ele tem interesse, então o que ele faz? Pode ir, mas eu vou junto. Pode ir, mas aqui por perto, aqui onde eu consigo enxergar. Libertação é total. Eu estou me libertando disso e estou indo embora. Estou abrindo mão disso para que Deus me honre, para que Deus me abençoe. Não fique mais escravo no Egito. Vamos lá, porque a hora passa, irmãos. Capítulo 10, versículo 8 e 9. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó,
E ele lhes disse-lhes: ide, servi ao Senhor o vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Moisés disse: havemos de ir com nossos meninos, nossos velhos, nossos filhos, nossas filhas, nossas ovelhas, os nossos bois, havemos de ir, porque a festa é para o Senhor. O que eu acabei de falar aqui? Não pode dividir. Moisés falou assim: tem que ir todo mundo, não vai ficar ninguém. Todos vão, todos irão, velhos, jovens, crianças, adolescentes, mulheres, ovelhas, gado, o que for dos judeus tem que ir, porque é uma festa para o Senhor, todos temos que ir. E por último, 10:26, para a gente encerrar, não tomar muito tempo. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor o nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O inimigo muitas vezes ele até permite que você tome posse de algumas oportunidades, algumas coisas que Deus tem para ti, mas ele quer reter a prosperidade, ele quer segurar o teu crescimento financeiro, ele quer segurar o teu crescimento familiar, ele quer de alguma forma minar a tua prosperidade. O que Faraó queria aqui? Pode ir, mas o gado fica. Podem sair, mas o gado fica. O Faraó falou não, Moisés falou não, o gado tem que ir. E se Deus chegar lá e falar para nós que nós temos que oferecer 1000 cabeças de gado, como é que nós vamos fazer sem o gado? O gado tem que ir. Igreja, quando Deus quer te libertar, Ele quer te abençoar, Ele quer te prosperar, o inimigo muitas vezes vai ficar fazendo você se lembrar das coisas do passado, como o povo judeu lembrava, lembra? Vocês lembram na caminhada no deserto? Ai, os melões, ai, os banquetes. Gente, eles eram escravos, eles não tinham banquete no Egito, mas eles eram enganados. Como eu disse para vocês, o diabo ele tem poder até de fazer sinais. Como ele transformou as varas dos encantadores em serpentes. Como ele fez com que os encantadores conseguissem também trazer rãs dos rios. Mas chega um momento, igreja, que ele tem que te soltar, ele tem que te libertar, ele tem que permitir a tua saída da terra do Egito. Mas você tem que dar os passos, você tem que ir caminhando, você tem que ir saindo com as suas próprias pernas, com o seu próprio entendimento. Não, isso aqui que eu estou fazendo está me escravizando, essa situação aqui está me mantendo escravo há muitos anos, esse vício está tomando o meu dinheiro, está levando a minha prosperidade embora. Eu vou tomar uma decisão a partir de agora, e firme. Durante a semana o diabo vai fazer sinais, o diabo vai tentar te enganar, ele vai tentar trazer circunstâncias, você tem que falar, não, eu estou determinado, eu vou fazer, e Satanás, sai da minha vida, porque a Bíblia fala assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Igreja, o que o inimigo tem feito na tua vida que tem te mantido escravo no Egito? O que o inimigo ainda tem feito na tua vida que não tem permitido a tua prosperidade? O que o inimigo tem feito na tua vida que não tem permitido que você se liberte de certas circunstâncias? Tome uma decisão, comece a conhecer um pouco mais o teu Deus e a força do seu poder. Entenda que Satanás vai se levantar, entenda que ele vai batalhar, entenda que ele vai querer negociar. Eu até permito, mas nós vamos continuar aqui nesse negocinho aqui. Eu até permito, mas deixa isso aqui.
Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu até permito a tua libertação, mas a tua filha vai continuar na prostituição. Você tem que falar, não. É eu, a minha esposa, a minha filha, o meu filho, a minha casa, o meu trabalho, a minha empresa, o meu gado, o meu cachorro, o meu gato, é quem tiver. É total. Não negocie com Satanás. Igreja, nós temos vários exemplos. Jesus não negociou com Satanás, sim ou não? Mateus 4, alguém conhece a passagem? Está com fome? Você não é filho de Deus? Manda que essas pedras aqui se transformem em pão. O que ele fala? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do nosso Deus. Até preguei aqui uns dias atrás sobre essa passagem. Aí levou ele lá no pináculo do templo e falou assim, ó, já que você quer brincar de conhecimento bíblico, está escrito, se você se lançar daqui de cima desse pináculo do templo aqui, Deus vai dar ordem aos seus anjos, para que nenhum mal te aconteça. E está escrito isso, igreja? Sim ou não? Aonde está escrito? Salmo 91, olha só, quem que escreveu o Salmo 91? Moisés, sim ou não? Pois vocês olham lá, Moisés, não foi Davi, para desilusão de alguns, foi Moisés. Aí o que Jesus responde? Também está escrito, Deuteronômio, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí lá no pináculo do templo mesmo, ele fala assim, ó, já que você quer ser rei, olha tudo aí, ó, até onde teu olho alcançar, tudo me foi dado, e eu posso te dar tudo, se prostrado me adorares. O que Jesus falou para ele? Só a Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Arreda-te de mim, Satanás. Ou seja, ele negociou com Satanás, igreja? Não negociou. E muitas vezes nós negociamos, muitas vezes nós permitimos que ele atormente um filho, que ele atormente a esposa ou o marido, que ele atormente na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa. Nós permitimos porque nós negociamos, nós vamos tocando, permitimos uma dor, uma enfermidade. Igreja, conheça o teu Deus, saiba que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, saiba que tudo aquilo que te traz problema, que te traz dificuldades, aflições, Ele já levou sobre si. Vocês sabiam que Jesus foi sentenciado com uma quarentena de chicotadas menos uma, sim ou não? Todos sabiam disso? Então antes da crucificação, quantas chicotadas Ele tomou? 39, sim ou não? Todo mundo conhece essa história? Todo mundo sabe disso? Vocês sabiam que os cientistas estudando chegaram numa conclusão que de 39 vírus se originam todas as doenças existentes no mundo? Vocês sabiam disso? E o que a Bíblia fala lá em Isaías? Que ele levou o quê? Todas as enfermidades ele levou sobre si. Mas nós não conhecemos. O que Faraó falou para Moisés quando Moisés falou? Liberta. Quem é? Quem é esse Senhor? Igreja, se deixar eu fico aqui até meia-noite. Uns filhos de um sacerdote viram Paulo expulsando demônios. Todo mundo conhece essa história? Aí eles foram lá, viram um demônio, uma pessoa endemoniada. Vamos expulsar, né, o demônio, né? O que eles fizeram? Eu te esconjuro, no nome de Jesus, que Paulo prega. O que o diabo falou para eles? Jesus, conheço. Paulo,
bem sei quem é. Quem é você? Quem é você? Aí o que aconteceu, igreja? A Bíblia fala, assenhorando-se de dois, para vocês entenderem a palavra, com a força de 2 homens, ele catou aqueles 7 filhos ali daquele sacerdote, deu-lhes um cacete neles, e a Bíblia fala que eles foram envergonhados, e de que forma? Nu, pelado, correndo. Sabe por quê, igreja? Não conhece, não sabe. Muitas pessoas estão escravizadas por causa disso, porque não tem conhecimento. O que Faraó falou? Quando Moisés falou para ele, Deus mandou, o Senhor dos exércitos mandou você soltar o povo. Ele falou, quem é esse Senhor? Para que eu solte o povo? Não conheço. Depois que ele perdeu o filho dele mais velho, depois que o exército dele morreu, vendo o mar se fechar, se você falasse para ele assim, o Senhor dos exércitos mandou soltar o povo, o que ele ia falar? Pode ir, correndo agora, porque agora ele conhecia o Deus de Israel, da pior maneira possível, mas agora ele conhecia o Deus de Israel. Quem aqui quer conhecer esse Deus, igreja? Se coloque de pé. Jesus quer libertar a igreja, Jesus quer libertar. Se você ainda não assistiu, o filme é legal de assistir, assista com a sua esposa. É legal, é bem legal. Tem umas partezinhas meia que para nós entendemos como católico, mas é porque é onde foi feito, né? Parece que é um filme russo, não lembro certinho lá. E é fatos reais, viu? Fatos reais. Dizem que até hoje, se alguém muda para aquela casa, tem problema. Até hoje. Então, assim, é fatos reais, é legal o filme. Tem essa parte um pouco aí que você vai se familiarizar com o catolicismo, mas a mensagem é legal. Só tomem cuidado com essa partezinha aí para não colocar fé em coisa que não existe, né? Mas, igreja, Deus quer libertar. Tome a decisão. Saiba quem é o teu Deus. Saiba a força do teu Deus. Igreja, às vezes a gente não consegue expressar aqui em palavras, com o microfone na mão, até por causa da pressão que está aqui, o tamanho desse Deus, mas eu vou tentar falar de uma forma simples para você entender. A morte não conseguiu segurar o filho dele na cova. Você já parou para analisar isso? A morte não conseguiu segurar o filho desse Deus na cova. Ele ressuscitou, e ele não simplesmente ressuscitou, ele ressuscitou com o corpo, ele levantou, e não morreu mais, até hoje não é achado o corpo dele, e nunca vai achar. Essa é a força do Deus que você serve. Eu imagino Deus gritando para Satanás lá de cima, solta o meu filho que ele tem que ressuscitar, e Satanás falando, vai logo, pelo amor de Deus, quem está falando é o dono, não tem o que eu fazer, não tem como eu segurar. E eu quero que a partir desta noite, igreja, a hora que você orar com uma fé tamanha de um grão de mostarda, a ponto de Satanás falar assim, sorta esse cara, sorta a vida financeira dele, sorta a empresa dele, sorta a vida dele, sorta o casamento, sorta a saúde dele, porque agora quem gritou foi o próprio Filho do Deus Altíssimo, e nós não podemos fazer mais nada, acabou aqui a nossa ação, agora é só vitória. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, diante de Ti, Pai, nós colocamos as nossas vidas, Senhor, e nós cremos no Deus da Bíblia, nós cremos no Deus que ressuscitou Jesus Cristo ao 3º dia, nós cremos no Deus que manifestou 10 pragas no Egito, nós cremos no Deus que abriu o mar para o Teu povo passar, nós cremos neste Deus.